Bom, saudações a todos e a todas que acompanham esta série de conversa Impactando com Plástico, que na verdade é um espaço onde dialogamos com diferentes atores que usam o plástico para transformar vidas e produzirem mudança social. Hoje teremos, na verdade, hoje é a estreia e para começar teremos quem tem feito muito trabalho com plástico cá em Moçambique. Começou recentemente, já há 2 anos, que é a Marta Vânia Hotel, que tem trabalhado na produção de próteses ortopédicas à base de plástico reciclado. Eu falo da Vânia, mas para além da Vânia, tem mais 3 pessoas que trabalham com ela, mas hoje vamos conhecer um pouco deste trabalho através dela. Vânia, muito obrigado por teres aceito este convite e o desafio de ser a primeira a participar desta série de conversa. Espero que gostes e que seja produtivo. Vou pedir que te apresentes e digas como é que estás e quem és, um pouco, tem por aí uma frase, eu costumo dizer. Anésio, eu é que agradeço pelo convite e por estrear, entre aspas, o programa. Eu sou a Marta Huetela, sou designer industrial e sou apaixonada pelo mar, de forma muito resumida, sem muito spoiler. Boa! Eu vou começar já da Frida, que é praticamente o trabalho da Marta começou. Eu olho o seu amigo que sofreu um acidente como a ponte, como o início de todo este trabalho que a Marta e a sua equipe vem fazendo. Mas aí surge uma questão que é se a Marta pensou nesta ideia das próteses ortopédicas feitas à base de plástico exatamente por conta desta situação ou se já era um projeto que tinha e esta situação motivou a continuar e a o fazer. Como é? Bom, para ser sincera, este projeto começou da forma mais inusitada. O que aconteceu é que, quando eu estava a frequentar a faculdade, infelizmente um amigo meu sofreu um acidente de aviação e teve imensas dificuldades em ter acesso a esses, quer pelo tempo que demorava a produzir, quer pelo acesso a este serviço e até o próprio aspecto da própria prótese. Entretanto, quando viemos com esta ideia toda, fomos atingidos pela pandemia, tivemos que ficar isolados em casa, mas logo tivemos a oportunidade de sair, começamos a ver possibilidades. E uma delas foi quando estávamos na praia, numa campanha de recolha destes resíduos, que era garrafas PET e outros resíduos plásticos. E tivemos neste momento, aquele momento, vamos lá, eureka, e pensamos, olha, nós coletamos este plástico todo aos sábados, durante 1, 2 horas. O que é que vem a seguir? O que é que acontece a este plástico? Soubemos que não era reaproveitado e não tinha uma segunda chance. Então, pensamos que era uma ótima oportunidade e começamos a partir deste momento a projetar ou a prototipar até que acabamos com esta aventura toda. Então, não foi numa fase inicial intencional e criar a Biomec. Era uma solução para o colega naquele momento. Boa. Então eu noto aqui que há, de alguma forma, uma fusão entre a formação que teve com a atividade ambiental que tem desenvolvido e, e essa relação com o seu amigo, de alguma forma, foram estes três elementos que condicionaram e que, de alguma forma, puxaram a Marta para este mundo. E aí surge-me a questão, agora, tendo já, de alguma forma, eu penso assim que já está consolidado, já tem, digamos, uma visão, já sabe para onde é que vai, com que segmentos.
A minha questão é agora como é que tem feito? Qual é a equipe? Como é que tem feito a conjugação destas todas as áreas? Faz sozinha? Tem feito campanhas próprias? Depende das campanhas do repensar? Como é que é agora? Outra pergunta interessante é que depois de termos começado esta aventura, a três, que até costumamos chamar de três mosquiteiros, nós contamos agora com uma equipe de cerca de 12 pessoas. Então, durante este tempo, houve muito desenvolvimento, porque basicamente, quando começamos, a equipe era composta por engenheiros, não é? E com o passar do tempo, tivemos que adicionar designers, ortopedistas, contabilistas, pessoal de comunicação. Então, eh, à medida que fomos desenvolvendo, a equipe também tornou-se maior. E eu achei engraçado que é uma equipe composta basicamente por jovens, não é? E é que é algo, entre aspas, um pouco raro neste tipo de iniciativas. E eu acho que, se calhar, é o nosso ponto forte e é o que nos faz ter esta tendência para a inovação e estarmos sempre a fugir da caixinha. E, bom, de 3 para 12 em 2 anos, é interessante. E a minha questão é, e essas 12 pessoas, o que é que fazem concretamente? Quais são as fases do trabalho em que elas são envolvidas? Boa questão. O que acontece é que existe uma primeira fase, que é a fase de coleção destas redes de pesca, que geralmente é feita por algumas organizações e associações que já têm feito isto há algum tempo. A Biomec entra para fazer, vamos dizer que completar o ciclo todo, que significa adquirir estas redes, não é? Vamos de pescadores, da comunidade pesqueira e de algumas organizações e associações que fazem esta coleta e em seguida há uma transformação. Mas esta transformação seria impossível se não tivéssemos alguém ligado à química e que percebesse de transformação de plásticos. Então, existe alguém que tem um background em química que ajuda-nos nesta transformação toda. Em seguida, nós temos um designer industrial, que é muito suspeito, porque que sou eu. Então, temos um design industrial que basicamente concebe algumas bases de design, que é sobre o design da prótese, como é que será. Depois desta fase toda do design, nós temos a parte ligada à saúde, que é geralmente feita por um ortopedista. Então, nós temos também um ortopedista na equipe. E de seguida segue aquela fase toda que acredito que a maior parte das empresas tem, que é a parte do marketing, colocar no mercado e estas coisas todas. Então é sobre comercialização, então temos pessoal específico para tal. Então, de forma muito resumida, é uma equipe de engenheiros, designers, pessoas ligadas ao marketing e para terminar a cadeia toda, não é? Que é o ciclo, que é ligada ao comércio, que é colocar este produto no mercado. Boa. De alguma forma não, em termos concretos, o teu trabalho tem muito que ver com a consciencialização ambiental. Está a produzir para garantir a inclusão social, mas também está a garantir um bem-estar, digamos, ambiental, está a reduzir resíduos no oceano em concreto. E aí surge a questão de sente que com a sua atividade tem pessoas, tem atores que sensibilizam-se em não julgar ou em coletar para de alguma forma entregar a Biomec, entregar a Vine e a equipe. Sente que para além desta atividade que fazem de ir catar, há um movimento também de voluntários que entregam, sem esperar necessariamente jogar na praia para ter. Como é? Bom, na verdade nós temos duas formas de atuar, não é? Falei das associações e organizações que já fazem este trabalho há um certo tempo e têm o seu nome marcado e geralmente eles costumam entregar, mas também
temos a comunidade, que eu acho que é a parte interessante do projeto. Temos a comunidade de pescadores, não é? O que acontece é que nós começamos primeiro a trabalhar com esta comunidade de pescadores. E o mais interessante nestes últimos meses foi perceber a mudança do mindset, no sentido, se um pescador tinha uma rede estragada e por algum motivo achava que era ok, não é? Deitar esta rede ao mar ou por algum motivo, vamos lá, ele perdeu e não vai atrás da rede. Essa mentalidade mudou um pouco porque esta comunidade começou a perceber que podia tirar algum partido. O que acontece é que, por parte da comunidade, nós pagamos 45 meticais por quilo de rede, não é? Então, as pessoas começam a olhar para a rede, mesmo que já tenha sido usada e esteja de alguma forma desgastada, a olhar como uma fonte de rendimento e não necessariamente como algo que tenham que se livrar. Então, eu acho que é uma das transformações que não foi premeditada por nós, mas que acabou por acontecer de forma muito natural e que foi bastante interessante integrar este ciclo todo e ter esta coisa famosa que é a economia circular vindo mesmo por parte da comunidade. Então temos duas formas de atuar. E fora estes dois players, nós também temos trabalhado com Passe à Publicidade, o Pro Azul, que é uma empresa de pesca industrial, não é? Mas eles têm este projeto social em que basicamente coletam quantidades enormes de redes de pesca. Só para que se tenha ideia, estamos a falar de pelo menos 7 toneladas em 6 meses. É uma quantidade grande para uma indústria que não transforma muito este material. Então, temos feito a coisa nestes dois termos. Trabalhamos com as comunidades, com as organizações, com as associações, mas do outro lado também temos companhias industriais como o ProAzul, que permite ter esta troca, que em alguns momentos incluem algumas trocas monetárias e noutros nem por isso. Bom, só para situar quem está a acompanhar a conversa, a reciclagem das redes de pesca e de garrafas PET, certo? Exato. E com que material é para produzir o quê? Só para... Boa, outra pergunta super técnica. Na verdade, o que acontece é que, por conta das suas propriedades, nós geralmente costumamos usar as garrafas PET para as próteses e também as redes de pesca de nylon. Mas existe uma maior preferência, depende muito também do que as pessoas preferem, depende do tipo de material que queres levar, mas geralmente para as próteses nós usamos garrafas PET, em alguns momentos redes de pesca, mas nós também introduzimos um novo produto no último mês, que são as cadeiras de roda. E por conta de algumas propriedades mecânicas que elas precisam ter, é interessante trabalhar com as redes de pesca de nylon. Então é basicamente esta diferenciação, é mesmo por questões de propriedade, porque, por exemplo, as redes de pesca conseguem absorver maior impacto e etc. Então é interessante ter este material nas cadeiras de roda ao invés de ter nas próteses, por exemplo. Então é interessante fazer estas trocas e ir explorando as possibilidades entre os dois materiais. Bom. Agora que falaste da questão da parte da comunidade, assim posso dizer, que é basicamente uma comunidade pesqueira, não? De pescadores, assim posso dizer. Eu estava numa conversa há uns dias com uma amiga que vive em Cabo Delgado e, por acaso, ela está a fazer trabalho comunitário com as pessoas agora que deslocaram-se por conta do conflito. E uma das coisas que ela dizia é que, quando conversava sobre o projeto, porque eu também estou a trabalhar nesse mundo do plástico, então, então quando eu conversava assim, sobre as minhas ideias, o que ela dizia é que mas os pescadores, de alguma forma, já são sensibilizados a cuidar do oceano, já são sensibilizados, eles precisam, já têm
de alguma forma, um conhecimento mais aprofundado sobre o que confere perigo para o oceano e para este espaço. Será que, agora vai a minha pergunta, será que a Biomec não pensa noutra componente que é não só para a parte pesqueira, para esta parte do interior, para esta parte da costa, mas não pensa também no interior, não pensa, porque tem muitos que acabam queimando plástico e lixo, e aquilo periga, polui de alguma forma o ar e traz outros transtornos já para a nossa saúde. Será que pensa só nesta parte ou também vamos chegar ao interior? É uma provocação interessante, porque a primeira abordagem que nós tivemos, vamos lá, é um projeto novo, estamos a falar de estar no mercado há sensivelmente 18 meses. Quando nós começamos, o nosso foco era mesmo o plástico coletado no mar, até porque começamos a trabalhar com redes de pesca e etc. Mas sempre tivemos estas provocações. Olha, por que a Biomec não passa para este ramo? Por que não passam a explorar aquele plástico que vem das comunidades e etc. É interessante esta perspectiva e algo que temos pensado, mas se calhar por causa do tempo em que estamos no mercado e etc., estamos a tentar ter aquela coisa de, vamos lá, master the craft, no sentido de sermos bons numa coisa e depois tentarmos olhar para possibilidades. É interessante e é algo que nós vamos certamente colocar para o futuro, porque existe muito plástico e não está a vir só do mar. Então, se conseguimos pensar numa forma de até fazer com que este plástico não chegue ao mar, é interessante ter este modelo de negócio e etc. Então, ficou a sugestão, com certeza. E agora vou fazer um outro nível de, não sei se é provocação, porque ainda ontem eu estava. Não, é porque ainda ontem a Marta consegue dizer assim, de forma aleatória, não sei se pode, a proveniência dos plásticos, porque eu notei que, por exemplo, um dos maiores é da Coca-Cola. Não sei se quando vocês cavam também tem encontrado com frequência a Coca-Cola, mas pode dizer assim, por alto, quais são os maiores que encontramos, por exemplo, cá em Maputo, na nossa amostra, se podemos saber qual é o índice de empresas que vêm poluindo assim por excesso. É outra pergunta interessante, porque nós durante este tempo tentamos procurar dados ou bases sobre o histórico, não é, de plástico que vai parar ao mar. É interessante que a Repensar, não é? A Repensar fez um estudo com muitos detalhes. Eu não saberia dizer agora, mas com certeza podemos deixar um link que se calhar ao longo da passagem deste programa vai poder ser partilhado. Mas é basicamente este tipo de material que é encontrado lá, com maior incidência para garrafas PET. Agora, sobre marcas, eu não saberia avançar agora, mas com certeza a Repensar tem uma base de dados com estes detalhes e que eu vou poder partilhar e acho que em algum momento vai poder partilhar, mas a maior incidência mesmo nos top 5 são garrafas PET e em seguida algumas garrafas plásticas de bebidas alcoólicas, não é? Aquelas mesmo para o packet, há muita incidência disso. E em algum momento nos top 5 existem escovas de dentes, que eu achei que é um fato curioso, por isso é que me ficou. Escovas de dentes têm aparecido com muita incidência e os chinelos também. É um dos materiais que aparece com muita frequência e está nos top 5, mas eu vou partilhar isso e depois tiramos estas dúvidas. E os takeaways não saem lá? Sai, não assim vamos, eu acredito que não estão nos top 5, mas a situação é grave. A situação Se é grave. calhar, dos takeaways são os que são mais queimados, talvez. É. Boa!
depois disso associado a alguns hábitos, vamos lá dizer que em algum momento até arrisco dizer culturais, a forma como algumas pessoas fazem o fogo, acendem o carvão e etc. Então é uma série de dados, não é? E de hábitos que precisam ser repensados, precisamos arranjar melhores formas de fazer isso e acredito que nós, como Biomec, o Anésio, com a companhia, vai poder também ajudar nisso. Boa. O que mais eu posso saber? Na verdade, tenho aqui uma pequena listinha. Depois, eu gostava de saber mais sobre esta componente, digamos, material para a realização, porque eu vi um vídeo e vi as máquinas que usavam e eu comecei a me questionar de onde é que vem. E outra coisa que nós, como jovens, temos é a questão do investimento. Temos muitos têm ideias, mas ideia só conta quando tu realmente executas, quando tu fazes. Pequena, grande, mas só conta quando tu fazes. Não, a minha questão é como é que foi, em termos materiais, toda esta aventura da Biomec, o processo de seleção das máquinas, aquisição das máquinas, o dinheiro até para adquirir a máquina, como é que foi participar disto e como é que foi fazer isto? Bom, é uma história bem interessante, porque começou com uma competição chamada Climate Launchpad. É basicamente a maior competição de negócios verdes a nível global. O que aconteceu é que, quando estávamos numa fase muito inicial, eu acredito que tínhamos 4 protótipos ainda nesta fase. Nós participamos desta competição e, em seguida, não é, tivemos acesso aos top 10, não é? Top 10 a nível global e a segunda melhor inovação verde a nível da África. Então, com estas posições, nós conseguimos chamar a atenção de alguns players que têm este interesse por negócios verdes, nomeadamente a Embaixada da Irlanda em Moçambique e o Alto Comissariado Britânico em Moçambique. Então, com base no financiamento deles, que era para conduzir um projeto piloto na altura, nós tivemos acesso à primeira linha de produção, que no primeiro ano contou com cerca de 500 usuários. Foi bastante interessante, porque é um pulo grande, vamos de 4 protótipos para cerca de 500 usuários. Então foi basicamente isto, foi participar desta competição, conseguir ter a atenção destes players, conseguir este financiamento, claro, mostrar alguns resultados e começar a explorar projetos mais largos, um pouquinho fora de Maputo, e este ano, por exemplo, nós vamos contar com Cabo Delgado e Niassa para fazer o projeto piloto. Então é interessante conseguir ver esta transformação com este pouco tempo. Mas aí é que está, existem vários jovens com ideias geniais, mas que depois falta este pulo para concretizar, ter a empresa estabelecida, ter uma linha de produção e etc. E que eu acho que é muito interessante, por mais boa que seja a ideia, termos esta iniciativa de começarmos nós mesmos a fazer alguma coisa, porque vamos lá, por mais fantástica que seja a minha ideia, se eu vou ter com a Anésia e digo, olha, Anésia, eu tenho uma ideia e acho que dava bem, porque depois disto, será isto e aquilo. É interessante quando apareces com algo e dizes, olha, eu tenho este produto e acredito que vai funcionar e será assim, etc. Eu acho que dá mais confiança quando tu já colocaste alguma coisa, digo, desde tempo, pesquisa, até um protótipo, que nem precisa ser funcional, mas conseguiste ter de forma efetiva a tua ideia e mostrar que não é só uma ideia e não está só na fase da ideia e que já sacrificaste alguma coisa para chegar lá. Então é interessante ter estes moves, mesmo com uma ideia genial. Boa, boa. É isso, a ideia só serve realmente se temos um exemplar, se conseguimos convencer que a ideia é execuível.
Eu também sempre penso desta forma. A Josiane quer dizer alguma coisa? Josi? Olá a todos novamente. Marta, prazer. Sou Josiane, como a Nézia disse. Eu sou uma das coordenadoras da JPL-T, sou diretora do Departamento de Ambiente e Sustentabilidade. Sou engenheira de energias renováveis, então esse é um tema que me interessa muito, tudo que é ligado ao meio ambiente. Então, queria primeiramente dar-te os parabéns pelo projeto super interessante, super ambiental, super circular e super dedicado à nossa sociedade, mais com um poder econômico menos capaz de suprir as necessidades nesse sentido de pessoas que têm a necessidade desses materiais e que têm uma certa dificuldade em ter acesso a eles. Muito parabéns pelo projeto, gostei muito, estou a gostar muito da conversa, aprendi muito nesse pouco tempo e acredito que o pessoal também que vai ouvir depois vai aprender muito. Eu queria fazer uma questão relativamente ao processo de consciencialização, que acredito que seja uma das maiores dificuldades ao longo do processo, ao longo de toda a cadeia do processo. E como é que, acredito que no início deve ter sido bastante complicado, creio eu. Como é que foi esse processo no início? Qual foi a técnica abordada? Como é que vocês conseguiram consciencializar o pessoal do poder econômico que o Páscoa tem? E como é que eles podiam ajudar bastante o vosso projeto? Essa é a minha questão. Obrigada. Obrigada pela boa energia e suporte, Josiane. Indo direto às perguntas, não é? Vamos lá, ter alguma atenção à consciencialização. Sendo muito sincera, sendo muito sincera mesmo, eu acredito que nós nos deparamos com uma comunidade que já tinha noções, de como, por exemplo, separar, até acho que é uma história engraçada. Eles já tinham bases de como separar o material e até conseguiam reconhecer a diferença entre nylon e PP, que é algo que no princípio nós tínhamos imensa dificuldade. Então acho muito interessante estas trocas, estas trocas de interação entre a Biomec e a comunidade, é que nós, no final do dia, até conseguimos aprender mais com eles do que eles conosco. Eles já tinham a ideia de como separar e como é que, por exemplo, o plástico comportava-se na água para saber algumas diferenças. Então, em termos de consciencialização, nós já encontramos uma comunidade preparada e que quero acreditar que foi um trabalho árduo de várias organizações e associações nos últimos anos. Devo mencionar trabalhos como os que a Regina Charumar tem efetuado, Carlos Serra e uma data Rui Silva e uma data de outros ambientalistas que meio que pavimentaram o espaço todo antes mesmo de nós chegarmos. Então, nós já encontramos uma comunidade muito consciente, com bases muito sólidas, até porque já havia naquela época, na Praia de Costa do Sol, um centro que basicamente trocava vidro, trocava plástico e etc., estes materiais, e transformava. Veio a colocar, vamos lá dizer, veio colocar as coisas de uma outra forma, porque geralmente as pessoas costumavam dar e faziam por conta de consciência, etc., mas eles colocaram esta coisa monetária e as pessoas começaram a ganhar alguma coisa com isso, então tornou a coisa toda interessante. Então nós já encontramos uma comunidade bem firme em termos de conhecimento sobre processos e consciencialização e tal. Muito bom saber disso, então. Obrigada pela resposta. Boa. Bom, já não temos tempo, temos só 7 minutos. Talvez seria fazer mais uma questão, caso ninguém mais queira vir a falar por aqui. Boa, mãe. Boa noite, Marta, boa noite, Anel, boa noite a todos. E parabéns novamente à Marta. Por acaso, eu tive a oportunidade de ter concorrido com a Marta no Clima Transfer de 2020.
E o projeto de Omed era mesmo fantástico. Ainda bem que demonstra mesmo esse espírito de projeto. Agora, algo interessante que mencionou é o fato da comunidade já estar preparada em termos de consciencialização sobre o plástico. Seria o mesmo nível de preparo que existe nas comunidades existentes nas empresas, por exemplo, que produzem plástico ou que descartam plástico. Eu pergunto isso porque para ver se existiria, por exemplo, uma possibilidade efetiva de parceria com essas empresas para terminar o ciclo circular de economia de plástico. Olá, Mad. É bom voltar a revê-lo primeiro. É uma pergunta muito pertinente, até porque agora está esta questão toda de, em algum momento, banir um certo tipo de plástico e etc. Há uma coisa muito interessante a acontecer, que é as políticas começarem a apoiar um certo tipo de comportamento, não é? E um certo tipo de prática e um certo tipo de hábito. É interessante porque eu acho que é a primeira vez que, vamos lá dizer, que as políticas tomam um posicionamento em relação ao plástico. Já tentamos num passado muito próximo, acredito, que não correu assim tão bem, mas eu acredito que este ano, se é que ainda não foi, não estou super atualizada sobre, se é que ainda não foi, será banido o plástico e começa a procura ou a busca por outras soluções. Então, ao mesmo tempo, temos uma série de políticas a serem implementadas a apoiar esta coisa toda da economia circular e etc. Falado e escrito, até agora está ok. Então, é uma questão de conseguirmos cumprir com aquilo que é a agenda, conseguirmos cumprir com aquilo que são estas políticas implementadas, que dão direitos, mas que também têm esta parte dos deveres, não só das empresas que produzem, mas principalmente de nós como usuários, não é? É preciso haver esta responsabilidade, é preciso continuar a haver esta consciencialização sobre isto, e que não seja algo mecânico no sentido de eu vou fazer porque se eu não fizer alguém vai me punir, que é um pouquinho errado colocar assim, mas que é esta coisa toda de eu perceber, se eu fizer assim, haverá consequências e pode não ser diretamente para mim agora, mas num futuro próximo e para as próximas gerações. Então nós começamos a ver um pouquinho destas políticas a serem implementadas, que na minha opinião até pela primeira vez de forma mais firme por parte do governo e não só. Então eu acho que é uma medida que vai ter que contar com um pouquinho do nosso apoio como empresas, como usuários finais e etc, para garantir que nós conseguimos fechar este ciclo todo do plástico e realmente ter a economia circular não falada, mas a ser implementada. Boa. E a Mad? Estava a concordar apenas com a Angela e dizer que é mesmo uma tarefa de todos nós envolvidos na prática e na consciência de gestão de plástico. Uma tarefa de todos. Tá, boa. Muito obrigado, Marta, e obrigado a todos que acompanharam. Só para esclarecer ao Ivaldo, a Marta falou que os plásticos que têm maior incidência eram garrafas PET que estavam por aí. Eu vi também estavam em quarta posição em torno dos plásticos com maior incidência, mas falou que tem escovas de dente, chinelos, encontram vários outros. E o processo de consciencialização, pelo que vejo, é mais em torno deste plástico, mas também em torno da rede de pesca. Muito obrigado, Marta, obrigado a todos. Vou enviar mais vezes convites para podermos conversar com mais pessoas que têm usado o plástico como matéria para melhorar o meio ambiente e também melhorar a vida humana e
e animá-lo de alguma forma. Marta, quer dizer alguma coisa para fecharmos? Só agradecer pela oportunidade, pela conversa, pela interação. São poucas vezes que temos esta oportunidade de falar realmente o que nos vem à mente, então estou super feliz e principalmente por ser uma iniciativa que parte de jovens, que hajam mais programas, que hajam mais interações deste tipo. Boa, muito obrigada e até a próxima.